Oi pessoal, tudo bem? Então, na aula de hoje nós vamos entender um pouquinho sobre a notação científica, ok? A notação científica que é usada principalmente na ciência, na parte de física e de química, e nós vamos entender então como a matemática ajuda nessas áreas, beleza? Bom, em primeiro momento eu pedi para que vocês assistissem o vídeo Viajando pelo Sistema Solar do canal Você Sabia, né? Do canal Você Sabia. Ele é um vídeo bem legal, só que eu queria que vocês percebessem nesse vídeo o quão aparecem números grandes lá. Então, quando a gente fala sobre distância dos planetas, quando a gente fala sobre distância das galáxias, o tamanho dos planetas, a área dos planetas, a força dos ventos desses planetas, né? Então, como o sistema solar e o resto do universo contém números grandes, né, pessoal? Números que vão ser expressos aí na matemática de uma forma diferenciada, que fique mais fácil, obviamente, ok? E para isso a gente vai utilizar então a notação científica. E o que é a notação científica? Notação científica é uma forma abreviada usada para escrever valores muito grandes ou muito pequenos, envolvendo as potências de base 10 com expoentes inteiros. Então, na verdade, pessoal, é a ideia de você fazer o seguinte: sempre que você estiver escrevendo um número em notação científica, a representação em notação científica vai ficar dessa forma: um número multiplicado por uma potência de 10, onde a potência, né, de 10 tem obviamente a base 10. E aí ela tem um expoente n. Esse azinho que está multiplicando, esse número a que a gente não, que pode ser qualquer número, a gente não sabe qual é aqui, mas pode representar qualquer número, ele tem uma condição. Esse a, pessoal, ele só pode estar sendo maior ou igual a 1 ou menor que 10. Em resumo, esse a tem que ser um número entre 1 e 10. Pode ser 1 ou maior que 1, porém ele tem que ser menor que 10, ok? Então vamos entender aqui nos exemplos que eu tenho, trazidos alguns inclusive do vídeo. Por exemplo, quando eu falo do diâmetro do Sol, o diâmetro do Sol é de 1.400.000 quilômetros, ok? Como que eu vou escrever esse número em notação científica? A minha ideia é escrever esse número entre 1 e 10 e aí multiplicado por uma potência de base 10. Olha só, 1.400.000 tem uma vírgula que está aqui, ela não aparece. A minha ideia é mudar a vírgula de posição de forma que eu encontre esse número entre 1 e 10. Então ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Portanto, eu vou trazer a vírgula aqui para a esquerda, olha só. Quantas casas? A partir daqui já estava, que a gente não conta, a gente começa a contar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu parei quando ficou 1,4, né? Então, 1,4 multiplicado por 10. E quantas casas eu voltei? 6 casas, né? Então, isso fica 1,4 vezes 10 na sexta potência. Eu escrevi 1,4 vezes 10 na sexta potência, então eu escrevi 1.400.000 em notação científica. Fica um pouco mais fácil do que você escrever 1.400.000, ok? Nesse caso aqui, nós temos o diâmetro da estrela Sirius A. Nesse caso, ela é de 2.500.000 quilômetros. Como que eu vou escrever esse número em notação científica? Bom, eu tenho um zero aqui e eu só preciso deslocar essa vírgula, né? Eu falei que eu tenho um zero, tem uma vírgula aqui e eu preciso deslocar essa vírgula de modo que eu encontre um número que esteja entre 1 e 10. Então, eu vou trazer ela para a esquerda também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parou no 2,5, certo? Então, 2,5 é um número maior que 1 e menor que 10. Então, fica 2,5 multiplicado por 10 na sexta potência. Por que sexta potência? Porque eu voltei 6 casas, beleza? Temperatura do Sol. Aqui está em quilômetros, eu me enganei. Era para ser graus Celsius, né? Não existe temperatura em quilômetros. Então, 15 milhões de graus Celsius é a temperatura do Sol.
Como que eu transformo isso em notação científica? Bom, eu já tenho uma vírgula aqui. Eu vou voltar quantas casas para deixar esse número entre 1 e 10? Vou voltar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas, que aí fica 1,5, né? 1,5 vezes... Quantas casas eu voltei? 10 casas. Desculpem, voltei 6 casas, então 10 elevado na sexta potência. Ok, pessoal? Professor, por que o senhor parou no 1,5 e não no 15? Porque sempre tem que ser um número entre 1 e 10. Olhem aqui, ó, por isso que eu coloquei esse A maior ou igual a 1 e menor que 10, ok? Aqui, pessoal, é a quantidade de dinamite que seria necessário para se equiparar ou para ficar igual à temperatura do Sol, né? Então seriam necessárias explodir aí 100 bilhões de toneladas de dinamite por segundo para que a gente conseguisse chegar na força do Sol, no calor do Sol, né? Como que a gente vai transformar esses 100 bilhões em notação científica? Da mesma forma, eu vou transformar isso num número entre 1 e 10. Então, olha só, eu tenho uma vírgula aqui, vou voltar com a vírgula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fica 1,0, né? Que é a mesma coisa que 1, então, vezes 10 elevado na 11ª potência. Por que 11? Porque eu voltei 11 casas. Tem que cuidar que a gente nunca vai contar a casa que a vírgula já está. A gente conta sempre a partir da próxima. E 1 vezes 10 na 11ª potência é o próprio 10 na 11ª potência, né, pessoal? Não precisa nem colocar 1, porque 1 vezes alguma coisa é sempre aquela coisa. Então aqui nós temos agora a altura do Monte Olimpo em Marte, né? Que é uma montanha que existe lá em Marte, que é de 24 quilômetros de altura. Como que eu transformo 24 quilômetros em notação científica? Bom, 24 quilômetros, ele não é um número que está entre 1 e 10. Por mais que seja um número simples, eu também posso transformar ele em notação científica. A vírgula está aqui depois do 4, né? Afinal, é 24 inteiros. Então eu vou retornar só uma casa para ficar 2,4, 2 e pouquinho. Aí fica um número entre 1 e 10. Como eu retornei só uma vírgula, só uma casa, fica multiplicado por 10 na primeira potência, o expoente 1, né? E quando o expoente é 1, a gente nem precisa escrever ele. Então, 24 escrito em notação científica seria 2,4 vezes 10, né? Agora, nós temos os números muito pequenos. Nesse caso, nós temos a massa de um elétron. A massa de um elétron é 0,00000000000000911 gramas. Então, é muito leve, né? É muito pequeno esse número que representa o peso de um elétron, certo? Muito menos que 1 grama, né, pessoal? Como que eu vou transformar esse número, que é bem pequeno, em notação científica? Eu vou pegar aqui o 0, que já tem a vírgula lá no começo. Então, eu vou andar com a vírgula à direita até encontrar um número que seja maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, vamos lá. Então, o vírgula está aqui. Quantas casas nós vamos andar? Olha lá. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. Paro no 9,11, porque eu não posso ter um número maior que 10, né? Olha aqui a definição. Então, fica 9,11 multiplicado por 10 na... Quantas casas eu voltei? Meu Deus, eu me esqueci. Acho que foi 28, né? 28. Então, na verdade, eu não voltei, né? Eu avancei, nesse caso, a vírgula para a direita. Então, como eu avancei para a direita, nesse caso, o expoente fica negativo, pessoal. Tem que lembrar, então, para a notação científica, que a gente vai ter, sempre que a vírgula vir à esquerda, o expoente fica positivo. Sempre que a vírgula for à direita, o expoente vai ficar negativo. Nesse caso da massa do elétron, a vírgula andou à direita, ok? Tamanho do vírus da gripe.
Então é 0,00000000023 metros, muito menos que 1 metro, né? Muito pequeno o tamanho do vírus da gripe. Para nós transformar em notação científica, nós vamos ter que chegar no 2,3, né? Que é um número entre 1 e 10. Então a vírgula está aqui, nós vamos avançar com ela à direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas. Então fica 2,3 multiplicado por 10 na negativo 9. Por que negativo? Porque a vírgula foi à direita. Quando ela ir à esquerda, o expoente fica positivo, ok? Então, esses são alguns exemplos de aplicação da notação científica. Agora, pessoal, vocês vão assistir um vídeo da professora Ângela, tá? Nesse vídeo, a professora Ângela explica algo bem parecido com o que eu acabei de explicar, porém, eu quero que vocês assistam mais um vídeo para vocês verem duas formas diferentes de explicar um mesmo conteúdo. Caso vocês ficaram com dificuldade aí na minha explicação, vocês vão ter o vídeo da professora Ângela, então, para ter mais uma oportunidade de entender essa parte do conteúdo, para ter uma compreensão um pouco melhor, ok? Após vocês assistirem o vídeo da professora Ângela, que eu deixei o link lá, né, no material mesmo, tá o link do vídeo da professora Ângela, vocês vão pegar o livro didático de vocês do 9º ano, que é o livro que foi entregue para vocês antes da quarentena ainda. Quem não tem o livro vai ter que pedir foto para os colegas, tá? Porque quem não tem o livro é porque não foi na aula no dia que foi entregue. Vocês vão fazer os exercícios do livro lá da página 28. Vocês vão fazer o número 51, o 52 e o 53, tá? Página 28, número 51, 52 e 53. Vocês vão fazer no caderno, pessoal. Então, vocês vão... Não precisa copiar o exercício caso vocês não queiram, tá? O importante é vocês resolverem esse exercício no caderno de vocês. Então, vocês vão colocar livro, página tal, número 51, 52, 53 e vão colocar as respostas e as resoluções. Porque depois, como vocês já sabem, vocês terão que me enviar isso por e-mail, né? Vocês vão tirar as fotinhos de todos os exercícios que vocês fizeram. Inclusive, vai ter mais alguns depois. Após vocês fazerem esses exercícios do livro, vocês então vão fazer mais uns que eu vou enviar ali no material também sobre notação científica. Esses também vocês vão fazer lá no caderno, tudo organizado, para me enviar depois, ok? Então, pessoal, essa era a aula de hoje, né? Eu espero que vocês tenham entendido. Agora vocês vão assistir o vídeo da professora Ângela e depois fazer os exercícios, tá bem? Então, boa sorte e bons estudos. Até mais!